exemplo, a atenção básica na cidade de Poços de Caldas, ela é de nível de excelência. Não tem um PSF, não tem uma UBS, que não tem o serviço de fisioterapia, que não tem uma equipe multidisciplinar. O seguinte, eu posso encher uma garrafa, um pote térmico de água aqui dos macacos, ela perde a propriedade, porque as moléculas de enxofre, elas são voláteis. A piscina da cachoeira, de cantar debaixo do chuveiro, nós viemos de nós fomos formados no meio aquático. Tá comigo? Vamos embora então. Chegamos para mais um Café com Manteiga desta quinta-feira. Hoje nós temos aqui uma companhia muito bacana, muito legal, que deu um trabalhando danado para conseguir, mas conseguimos trazer a nossa convidada. Nós estamos recebendo, aliás, com muito prazer, né, Zé? É um grande prazer, Marquinhos. É uma noite que a gente fica muito feliz recebendo, tudo uma amiga. Eu que agradeço. Uma pessoa, né, tão gabaritada assim. A gente estava falando antes do programa aqui que a história dela e o trabalho dela se confunde com a história de Poços de Caldas. Pela prestação de serviço que ela faz para a cidade. É um prazer te receber. Não. Eu te chamo de Cristina e o Marquinhos te chama de Tereza. Então, eu até brinquei aqui que, na verdade, assim, quem me chama de Cristina já me conhece há mais de 30 anos, que era do tempo que eu não era Tereza. Mas, na verdade, é a Tereza Cristina, e eu fico, assim, muito feliz de estar participando. São dois grandes amigos. Obrigado. Né, assim, e duas pessoas que eu admiro demais o trabalho, duas pessoas que eu acho que amam a cidade, né? Gosto, eu adoro. Eu acho que a gente tem que ter a clareza que nós não precisamos ser bairristas, nós não precisamos ser snobs, né? Assim, mas o amor pela cidade faz com que a gente construa, com que a gente trabalhe, né? E aí a gente não é bairrista, mas a gente também não é modesto, né? Não sou bairrista, não, mas eu vou dizer uma coisa. Trabalhar numa cidade linda como essa. Uma cidade mais bonita que essa daí. Né? Aliás, Cristina, você é Poços Caldense, nascida aqui, né? Eu sou Poços Caldense. Fiquei pouco tempo fora, né? Fiz minha graduação fora e fiquei mais 4 anos. Fora onde, Cristina? Eu estudei na Unimep, em Piracicaba. Depois eu fiz residência em Brasília e trabalhei um período no Rio de Janeiro. E isso também é interessante, porque eu não queria voltar, sabe? Então, assim, eu sou de uma geração que queria voar, né? Que queria sair. E aí eu trabalhava no Rio, num hospital, num centro de reabilitação muito grande, chama a BBR. E eu tive uma infecção de ouvido. E eu não tinha dinheiro para comprar antibiótico. E meu pai tinha 2 farmácias aqui. E eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, e assim, com muitas propostas de vir trabalhar aqui, eu voltei para Poços, com a perspectiva de ficar um tempo aqui, depois sair. E hoje, assim... Acabou ficando. Não, acabei ficando e eu acho que eu fiz a escolha certa na minha vida. O bom filho, a terra, como é que é? Tem aquele ditado, o bom filho... A casa torna. A casa torna. Gente, eu só quero passar aqui o seguinte, nós estamos falando aqui com alguém da família Alvise, que é uma família que, de certa forma, ajudou a construir Poços de Caldas, no caso, né, todos, né? Partindo do Lira, toda a família Alvise. O Lira é o Sérgio Lira, o homem do pandeiro, que foi de uma farmácia muito antiga aqui, que tinha... Era Farmácia Central. Farmácia Central. Tinha a propaganda no rádio que falava Sérgio Lira, era uma dupla, Sérgio Lira e Moraes. Sérgio Lira, Moraes e Sérgio Lira. Né? É isso mesmo. E ele trabalhou muito tempo, também muitos anos, na Drogaria Rosário. Né? Eu falo que você é filha do... Nós não viemos falar do meu pai, mas eu acho importante. Não, mas porque Cristina, não dá para separar. Não tem como você até do seu porque, pai. Assim, é uma honra enorme, né? O meu pai, né, deixou a gente, despediu da gente agora em dezembro. E eu sempre, hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, que assim, é lógico que a gente fica com saudades. Mas ele teve uma vida tão plena, tão bonita. Tão abundante, né? Tão abundante que assim, a gente só pode honrar, né? Assim, reverenciar.
E ser filha do Lira também, né? Se o Lira é farmacêutico, futebolista, flamenguista, massagista, radialista. Então, assim, já nascemos no olho do furacão, né? Eu não sei se você citou o musicista, sambista, carnavalesco, né? Pandeiro, né? Pandeiro do Lira. Você sabe aonde que eu convivia com seu pai? Muito. A gente vai falar do seu pai porque ele merece essa homenagem, né? Nós estamos prestando aqui uma reverência e uma homenagem. Eu convivi muito com seu pai lá no Senadinho. E assim, e o Senadinho também, quer dizer, quando a gente fala de Poços de Caldas, a gente também tem que falar algumas curiosidades, né? O Senadinho, por que chama Senadinho? Sim, porque reunia político lá para... Reunia, né? Gregos, baianos... Ainda reúne, né? Sim, sempre foi muito divertido. Então, meu pai foi uma figura, né? Assim, que eu acho que ele representa muito, foi um grande artista, né? E eu acho que se ele não tivesse tido 4 filhos, 5 filhos, né? Se nós somos em 5 irmãos, eu estou me tirando. E batalhado muito, né? Assim, para a nossa educação, juntamente com a minha mãe, que foi uma figura maravilhosa. Ele teria sido um cantor, assim, muito famoso, porque meu pai amava, né? Meu pai amava viver. Então, assim, é triste a partida, mas foi uma partida, assim, tão... Sabe, foi uma vida tão completa. Eu diria até gloriosa. Gloriosa. E, assim, acho que você estava no enterro dele, né? Assim, que tocou pandeiro, que cantou hino, que a camisa do Flamengo, e todo, sabe, assim, foi uma passagem festiva. Então, a gente ser filha dele, né? Assim, a gente já carrega já uma responsabilidade, né? Porque, assim, filha do Lira, né? E é uma honra ser filha dele, né? Sim. Assim como foi uma honra ser filha da minha mãe, que foi uma professora que leva o nome do Coral Municipal. Então, a gente vive no olho do furacão da cidade, assim, trabalho por... A cobrança é maior, não é, Cristina? Mas quase que veio uma imposição, né? Assim, eu brinco assim, que eu sou fisioterapeuta muito antes de eu achar que eu fosse fisioterapeuta, porque eu cresci dentro das termas, né? Eu tinha uma tia que trabalhava nas termas, levava a gente assim, com 4, 5 anos. E aquilo me deixava assim maravilhada de ver o que era aquilo, que até hoje, né? Eu tenho algumas divergências com isso, porque a cidade, ela se fez em função das suas águas. E a formação das cidades, no geral, na história da humanidade, ela se dá, assim, por algum motivo, ou porque é próximo de um rio, ou porque é rota de algum comércio, ou porque é necessário aquele lugar geográfico para proteção. Isso vem desde a época dos romanos e até antes disso, né? Desde as civilizações antigas, né? Assim, as pessoas se aglomeram porque a terra é fértil, tem um motivo. Até mesmo por canalização de escoamento de esgoto, etc. Uma série de coisas. E Poços de Caldas, ela nasceu, né, por imposição das águas, não foi nem em função das águas. Ô, né? Cristina, eu podia, por gentileza, até segurar um pouquinho esse assunto com você, tá bom. porque eu queria falar um pouco mais da sua família, para depois a gente mudar o tema. Deixa eu só passar aqui o seguinte. Sim. A Tereza Cristina, ela é fisioterapeuta, né? Ela é coordenadora do curso de fisioterapia da PUC Poços, Campus Poços, e é termalista, que ela começou a falar e vai falar mais disso daí, e ela é gerontóloga. Isso. Só para a gente saber, para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo também, saber, né, qual é o segmento dessa ouvinte. E coordena a extensão, né, da PUC Minas aqui, né? Isso. Com muita honra. No momento, né, assim. Viu, Cristina, mas eu te interrompi, se me perdoe. Não, de jeito nenhum. Acho que acelerei o carro. A gente quer falar um pouquinho mais da sua família, que eu acho que é importante. Já que, deixa eu aproveitar aqui, lembrar do Especial Turismo. Claro. É bom a gente lembrar que o Especial Turismo que é apresentado pelo nobre companheiro aqui, pela TV Poços, né? As viagens,
as histórias do Ildeu por esse mundão aí. Então, esse programa é apresentado pela TV Poço, aliás, veiculado pela TV Poço, a apresentação do Ildeu, aos sábados às 20 horas, domingos às 15h30 e às quartas-feiras também às 20 horas. Nós estamos aqui fazendo o convite para que você acompanhe também lá o nobre colega pela TV Poço com o Especial Turismo. Vale a pena, inclusive, o próximo programa que nós estaremos produzindo será no Espírito Santo, na cidade de Castelo, aliás, chama-se Castelo, por causa da formação rochosa em volta, que tem o formato de um castelo feudal. Então a gente vai trazer, aliás, uma particularidade de Castelo é que tem a mesma personalidade da cidade de Poços de Caldas, ou seja, a maioria da população tem descendência italiana. Isso é muito interessante. Cristina, mas eu queria falar mais um pouquinho da sua família. Nós falamos do Lira, não o suficiente para prestar uma homenagem, que qualquer dia desse a gente dedica o programa especificamente a ele, mas falar do seu tio, Lázaro Walter Alvise, mais conhecido como Lolo, que foi o nome do rádio esportivo de Minas Gerais. O tio Lolo, assim, sempre foi assim, um ícone da família, né? Então, assim, vamos lá. Então, vieram, né, assim, eu sou neta de 4 italianos. Mas, então, os pais do meu pai, né, o Domênico e a Rita, né, vieram para cá, foram prometidos no navio, tá? Acertaram na viagem. E meu avô era um pedreiro maravilhoso, né? Então, assim, ajudou na construção das termas, o Tearte, foi ele que construiu aquela construção do Tearte, ele que construiu várias casas aqui. E tiveram 13 filhos, e que sobreviveram 6. E o tio Lolo sempre foi o intelectual, o artista, o músico, né, assim. Eu me lembro de desde pequeno, e aí meu pai contava histórias. Quem que era mais novo ou mais velho? Ele era mais velho. Mais velho. E muito amigo do Dr. Saulo Zenon, assim, tem histórias maravilhosas com isso, assim, deles ouvirem disco. Meu pai contando que o tio Lolo tinha eu acho que era uma radiola, nem sei, que tocava... Vitrola. Uma vitrola que tocava disco na cotação 78. Aí é proibido de usar, e aí ele saía, vinha meu pai com a galera do samba e arrumava os discos. Então eles sempre tiveram uma vida muito próxima, mas o tio Lolo era um desbravador de conhecimentos, sabe? Era uma pessoa que não teve a oportunidade de ter escolaridade, que na época era oferecida, mas ele foi uma figura muito além do tempo dele, né, assim, e que incentivou, lembro dele desde pequeno, assim, né, transmitindo jogos, todos os tipos de esportes, né, transmitindo jogos assim, sem nenhuma infraestrutura, né, e assim, um amante do esporte, um amante, assim, uma pessoa super bem-humorada, super... Isso é verdade, eu tive a oportunidade de conviver muitos anos com ele. Culta, né? Então, assim, ele sempre foi o modelo da família, né? Os dois eram amicíssimos, os dois irmãos, né? Sempre foram. Sempre foram muito amigos, muito amigos. E o tio Lolo sempre foi, assim, o norte da família, sabe? A locomotiva, né? A locomotiva, né? Então, quando eu falei que a minha infância também foi muito interessante, porque eu nasci em frente ali da Santa Casa. Hoje até tive lá, fez um amor, nasci aqui num lugar que não tem mais. Mas, e os 5 irmãos que ficaram por mais tempo, moravam no mesmo quarteirão. E todos os dias, durante muitos anos, todos os dias, entre 1 hora e 2 horas, a família inteira se reunia. E muito para ouvir também as histórias do meu pai e ouvir os conselhos do tio Lolo. Então, assim, eu acho que eu tive uma infância muito, muito rica. O Alvise é com I ou com E? É com I. É com I? Com I, Alvise. Mas foi uma mudança de grafia ou é Olha, Alvise com I? Eu já até procurei
algum momento veio isso, é sempre que as famílias também chegavam e elas se separavam muitas vezes, né? Então vinham assim, ficavam em outros lugares. Então, e muitas vezes também o escrivão que registrava Errava na grafia. errava na grafia. Acontece muito isso, É, por isso que eu tô te perguntando. né? Eu acho que era aí, pela assim, se você for olhar a ortografia italiana, e algumas vezes que eu tive na Itália, eu encontrei, assim, encontrei vários Alvisi, sabe? Então, mas eu também não sei precisar como é que isso aconteceu. Eu fico vendo, estou prestando atenção ela falando do Lolo, porque eu sempre fui apaixonado por rádio, tanto é que estou no rádio até hoje. E o Lolo, quando teve que se afastar, problema de saúde, ele ficou 3 meses afastado, 3, 4 meses afastado, né? Uma cirurgia que fez e tal. E o Orlando Geiger me chamou para Outra figura, né? O ícone, né? Icônica. Icônica. E aí, ele me chamou para apresentar o Música e Esporte. Falei, você está ficando louco, tio. Como é que eu vou apresentar o Era uma responsabilidade muito grande. Mas aí acabei indo apresentar, fiquei apresentando lá 4 meses. Quando o Lolo voltou para o ar, ele falou, Marquinhos, fica comigo aqui mais um pouco até eu pegar a embocadura de novo e tal, papapá. E o tempo que eu fiquei em casa, eu ouvi, estava muito legal e tal. Beleza. E ele comandava ali, eu ia fazendo com ele. Ficou 2 meses, 3 meses, eu chamei, falei, Lolo, talvez você esteja chateado de pedir para eu deixar o programa, mas o programa é seu, eu acho que você está bem, eu já posso sair, você fica tranquilo. Ele falou, não, Marquinhos, muita gente veio falar comigo para você continuar comigo, porque deu certo. Né? E eu fiquei feliz, não porque eu ia continuar a fazer o programa, também, mas assim, de o Lolo falar isso para mim. Né? A honra. Era muito exigente. que mas era uma figura, era um ícone, né? Assim, tem histórias, assim, um dia precisa fazer, a gente precisa contar histórias, né? Assim, e eu ouvia, né? Porque ele era mais reservado com isso. Mas meu pai era o grande contador de histórias, né? Então, assim, contava coisas do rádio, né? Contava coisas assim. Então, o rádio sempre foi uma coisa muito, muito fascinante na minha família. Acho que na família de todo mundo da nossa geração. Estava no DNA da família, não é, Cristiana? E assim, contava com detalhes, tanto ele, tio Lolo, mas meu pai, ele bordava, né? Ele fantasiava, assim. Ele contava com detalhes das pessoas se reunindo para escutar a novela, entendeu? Assim, detalhes, assim, de querer saber coisas da Segunda Guerra, né? Então, assim, o rádio sempre foi uma coisa muito presente. E o meu pai tinha uma loucura por rádio. Chegou me lembro direitinho que a minha mãe falou, se tiver entrar mais um rádio nessa casa, saiu eu. Aí... A rádio aparelho. Rádio, aparelho, rádio. Ele tinha, assim, todos os modelos que você pode imaginar, de todos os jeitos. Aí ele arrumou um jeito que tinha um funcionário que ele vendia os aparelhos para esse funcionário e comprava outro, porque não podia entrar um novo. E ele, né... já assim, bem mais velho, assim, ele tinha o celular, ele não sabia mexer quase nada no celular, mas ele sintonizava a rádio no celular. Sabe? Aí achou uns aplicativos, você quer a rádio de Taiwan, ele põe a rádio de Taiwan. Então, assim, a gente cresceu, na verdade, com essa musicalidade, essa oralidade, né? Essa importância da notícia, da divulgação da notícia. Às vezes, agora eu estou fazendo aqui uma analogia que meio louca, acho que o Marcos Cripa vai me matar, porque assim, a gente fala assim, que a nossa filha é jornalista. E está trabalhando, já tem 23 anos, está trabalhando no SBT, assim, é uma jornalista nata. E eu sempre achei, né, eu acho que assim, ela segue o exemplo do pai, não sei, mas eu acho que ela tem uma veia minha, sabe, que veio aí geneticamente,
Sim. né? Assim, da questão do amor pela comunicação, né? E então é isso. Eu acho que foi uma família, né? Nós somos uma família muito oral, muito Comunicativo. muito comunicativa. Eu sempre digo para meu filho, eu sempre repito, já falei isso aqui e repito mais uma vez. A gente é o meio que vive, né? Então vive nesse meio, você vai puxando aqui, vai incorporando, né? Não tem. E outra coisa também, Marquinhos, hoje nós vivemos num mundo muito artificial. É. Um mundo muito, vamos dizer assim, as coisas são muito imediatistas, muito rápidas. Muito rápidas e que as coisas ficam muito fluidas, né? Então, assim, Exato. aquilo que é mais lento, ele tende a ser colocado, a ser descriminalizado, né? Não é saudosismo, não, sabe, Cristina? É Não, o que mas eu tô também falando. penso muito nisso. Não, Certo. assim, não é só o formato saudosista, não. É que a vida tinha mais sabor. Hoje não dá tempo de experimentar as coisas. Fica muito assim, Quando né? você começa a experimentar, já mudou a As tecnologia. coisas são muito imediatistas, né? Mas eu acho, né? Eu estou na docência há quase 30 anos e também me tornei professora, assim, meio que de acidente, sabe? Assim, por conta da minha experiência profissional, comecei a dar aula, minha mãe era professora, comecei a dar aula, gostei do negócio, comecei a estudar, né? E hoje em dia eu me dedico praticamente só à universidade. Mas a gente também precisa entender, sabe, assim, a linguagem dessa nova geração, porque senão você fica perdido. Aliás, qual que é a linguagem da nova geração Z? É uma geração que, assim, eu acho que, assim, essa geração também é fruto, nós somos responsáveis por isso. Imagina. Fomos nós que na verdade, que criamos, que propiciamos. É uma geração efêmera. Ela tem que ser muito incentivada para que ela se aprofunde, sabe? Assim, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que entender e começar a fazer a leitura, assim, meio que atemporal, porque esta é uma realidade. Então, assim, o estímulo tem que ser muito maior para que as pessoas se aprofundem. Em contrapartida, é uma geração que tem uma gama de informações, sabe? E que muitas vezes também fica perdida no que fazer com isso. Eu tenho que achar o ponto certo dessa ponte de ligação. Eu brinco muito assim, né? Falei, gente, eu sou da época, né? E não estou dizendo nem no meu período escolar, né? De ensino fundamental, ensino médio. Mas, quando eu fiz, né, a graduação, não existia nem reto projetor, né? Mal tinha xerox. Era mimeógrafo, né? Na verdade, né? Isso é da época da admissão ainda, também, assim como nós, né? Professor universitário tinha cuspe, tinha giz, né? E a gente ia para a biblioteca. Exato. Né? Hoje em dia, quer dizer, você fala uma coisa na sala de aula, as pessoas, elas pesquisam quase que imediatamente. Entendeu? Aumenta a nossa responsabilidade, mas também a gente tem que pontuar a profundidade. Esses dias, nessa semana passada, eu dou uma disciplina também que trabalha com ética e bioética. E eu falei, gente, eu vou deixar uns filminhos para vocês. Aí uma menina falou para mim, se tiver mais que 10 minutos, eu não vou assistir. Eu falei, ótimo, então vamos parar com tudo que eu estou falando e vamos discutir esta tua posição. Se tiver mais que 10 minutos, eu não vou assistir. Então você vai me argumentar. Por que você não vai assistir? Ah, porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho isso para fazer. Falei, bom, então está faltando um pouco de planejamento, né? E um pouco também da gente começar a se educar para ouvir mais. É uma geração, né, que te exclui rapidinho. Eu não gostei do que você falou. Te cancela. Me cancelo. Mas é uma geração também que tem um potencial enorme. Então, assim, a gente tem que ir lidando com... Aí eu falei, bom, então vamos fazer um pacto. Tá? Eu vou passar um filme de 30 minutos. E eu quero que vocês assistam.
E aí? E aí, não sei, vou dar aula amanhã. Foi semana passada. Entendeu? Amanhã é o dia dele. Mas assim, até porque você também tem que confrontar um pouco, numa boa. Tá? Porque senão fica tudo muito... Assim, o que aconteceu ontem já não tem importância hoje. Né? E eu sou meio preocupada com isso, sabe, gente? Porque como é que a gente sem memória, nós não temos história. E sem história, a gente não tem povo. E eu vejo assim, Cristina, só para a gente fechar aqui, que você, desses 30 e poucos anos de docência, você teve várias viradas tecnológicas, né? Muitas. Então, você acompanhou várias gerações, né? Então, você tem, vamos dizer, bagagem para falar disso tudo, né? Eu brinco muito, assim, de vez em quando eu não acerto, né? Então, assim, eu chego lá no Centro de Recursos Computacionais, idosos com problemas de informática. Por favor, me ajuda nisso. Vamos lá, né? Eu hoje estou com 62 anos. E eu lembro na pré-escola quando saiu a matéria plástica. Que tem uma lancheira de plástico e era assim o status do status, né? Mas se você pegar a geração do meu pai, o meu pai acompanhou o advento da caneta esferográfica, a invenção da caneta esferográfica. Era uma tecnologia, né? Então, sim, alta tecnologia. Alta tecnologia. Então, estamos num espaço de 70 anos que para a história da humanidade isso não significa nada, tá? A gente teve um avanço, assim, que é muito difícil. Eu vou dizer, é muito difícil você acompanhar, né? É muito difícil você... E eu, assim... Gente, eu acho que fazer 60 anos é muito bom. Gostei. Entendeu? Não sei se é porque eu trabalho com envelhecimento. Eu acho que a gente começa, assim, a pensar de uma maneira um pouco mais tranquila. Eu não tenho necessidade de ganhar o Prêmio Nobel da Tecnologia. Uhum. Mas eu tenho a obrigação de pelo menos estar acompanhando. Porque senão... Assim, mesmo que a distância, né? Mesmo que a distância. E você falou uma coisa tão interessante. Dá licença, Marquinhos. Aqui, você falou da caneta Bic, esferográfica, que antigamente era de pena, né? Sim. Aí chega um cara e fala assim, caneta azul, azul caneta, vira milhões de visualizações. Explica isso, Cristina. Ah, meu Deus, aí eu vou ter que passar para... Porque, assim, ficou um mundo, né, muito globalizado. Né? Você fala aquilo que a gente falou. Você pode ser cancelado, né, por uma história de vida inteira, pode ser cancelado por um equívoco que você... Estamos vivendo um momento de muito julgamento. E muito mimimi também, né? Muito julgamento. Eu acho que assim, eu me considero um ser humano em reconstrução constante. Eu acho que muitas coisas, eu tenho muita fé nessa geração também, porque é uma geração que ela também abraçou dogmas, abraçou preconceitos, assim, que vão ser muito importantes para nós. Estão sendo muito importantes para nós eles serem quebrados e eles serem discutidos, né? As homofobias, as xenofobias, os racismos estruturais. Hoje você tem que prestar atenção, né? Agora, eu acho que é necessário isso, até para a gente também se posicionar um pouco melhor. Ficou chato, eu sei que ficou chato. Mas eu acho que é um grande avanço. Ficou chato porque não é da nossa geração, né? Mas é um grande avanço, né? Então, assim, quando eu vejo, não sei nem se cabe aqui, mas assim, quando eu vejo casais homoafetivos, sejam mulheres, sejam homens, né, assim, convivendo normalmente como casal, eu acho isso um grande avanço. Sabe? Eu acho um grande avanço. Eu acho assim, porque isso sempre existiu, mas isso era sempre muito subjugado, né? Então, assim, e eu vejo que essa geração
trata disso com a maior naturalidade. Ô, Cristina, se me permite, até passando na frente do Marquinhos, o Marquinhos está com um monte de perguntas. Mas eu acho que nós estamos aprendendo. Não vamos discutir, eu estou gostando. Você quer ver que coisa interessante? Aqui para conversar. Na era antes de Cristo já existia o homossexualismo. Sim. Tá? Não vou citar aqui personagens, não. No meio animal existe homossexualismo. Né? Mas mas era uma coisa assim meio que furtiva. Não era escancarado. Não era assim colocado em evidência, vamos dizer assim. Talvez seja isso que você tenha uma dificuldade. Também é natural, né? É. Bom, mas aí o que acontece? Nós estamos falando de uma geração que vai ser e será o futuro desse país. Então, nós temos que ter uma esperança que dê certo nessa geração, que muitos chamam de geração do NEM. Muitos deles, aquele que nem estuda e nem trabalha. Mas nós temos também muita gente, sabe, assim, eu acho que é uma preocupação pertinente, é uma preocupação, mas é uma geração também que está rompendo com muitos paradigmas, está rompendo com muitos preconceitos, né, assim, é uma geração que, assim, não tem muito, eu acho que esse é o grande problema. Tem muita dificuldade de lidar com conflitos, tá? Então, assim, com derrotas, tem muita dificuldade. E eu, assim, eu me sinto muito à vontade de participar também do auxílio para essa passagem, sabe? Porque são pessoas, ao longo desses meus quase 30 anos de docência, já passaram nem sei quantos, né? Hoje encontrei com uma FIS na Santa Casa que formou na primeira turma. Eu falei, gente, eu não posso nem ouvir falar, né? Assim, eu fico meio deprimida, porque se formou tem 26 anos. Né? Hoje, aqui na PUC, eu dou aula para 3 filhos de alunos que formaram lá. Então, é uma experiência muito grande e a gente também vai aprendendo com eles. Né? Eu adoro, porque eu acho que a gente... não é que a gente não envelhece. Todo mundo envelhece. Mas eu acho que a gente, assim, rejuvenesce todos os dias quando você entra em contato. Mas você tem que entrar em contato com o coração aberto também, entendeu? Assim, muitas coisas eu sou saudosista. Você está falando de não confronto, né? Mas eu também tenho que ter a oportunidade de dar a oportunidade de eu entender. Por exemplo, um assunto muito... Assim, uma coisa pequena, mas foi muito engraçado. Na pandemia foi um marcador dentro da área da educação, porque assim, a gente saiu numa sexta para voltar em 15 dias e nós voltamos 2 anos depois. Né? E eu até retornei um pouco, 6, 7 meses depois, eu já voltei, porque eu era da área de saúde, a gente já prestou atendimento, muito complicado, mas assim, você saiu de uma sala de aula e passou para um computador. Então, assim, isso dá um programa enorme, viu? Uma sugestão, trazer uns professores aqui do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino superior, porque, assim, é uma história de vida. Mas um dia, e eu, assim, né, você tem que ser de circo, né? Como é que você tem que ser de circo? Como é que eu vou fazer o aluno prestar atenção em mim? Né? Um profissional em formação, né, assim, desse jeito. Ah, então tinha intervalo musical, então tinha não sei o quê, então dava folga, a gente conta, sabe, assim. Aí um aluno meu, que é o Vise também, falou assim, falei, vocês escolham uma música que vocês queiram tocar, né? Porque a gente também, isso era fácil, era entrar no YouTube, entrar, né, assim, a gente está com todos os equipamentos na mão. Ele falou assim, eu quero Barões da Pisadinha. E eu peguei e falei assim, não vou fazer. Só na próxima aula, porque eu não sei o que é. Entendeu? Assim, Ainda bem que não te pediram outras coisas. Não, sim, mas eu não ia fazer, eu não sei, eu preciso ver antes. Ainda brinquei com eles. Fiquei fã dos Barões da Pisadinha, entendeu? Então, todo dia, eu acho que eu demoraria muito tempo para conhecer, por exemplo. Então, a gente também tem que estar mais disposto, né? Um aluno meu falou esses dias assim, poxa, é que você não sabe disso, porque você não sabe o que é um festival
de Lollapalooza, de tal. Eu falei, peraí, eu fui no primeiro Rock in Rio, né? Eu fiquei 13 dias no Rock in Rio. Eu vi o Fred Mercury. Então, assim, essa troca, a magia, eu acho que o segredo está assim, na gente entender como é que a gente troca informações. É difícil, sabe? Assim, mas eu tenho esperança. Eu sou uma pessoa que eu tenho esperança na humanidade, sabe? Em tudo. Ainda bem, né? Claro. Ainda bem. Fisioterapia e termalismo. Queria tentar relacionar isso com o teu trabalho, né? Porque já que você é termalista, é fisioterapeuta, Então, passa, né, pelas duas. assim, eu entrei na faculdade, não tinha feito 17 ainda. E eu confesso que eu escolhi fisioterapia porque eu queria ir fazer uma coisa na área de saúde, uma profissional de saúde, mas eu não queria fazer medicina. E aí no guia da FUVEST, assim, eu olhei e falei, nossa, acho que eu vou querer fazer físio. E eu sou, assim, eu falo que eu brinco com meus alunos, de vez em quando eu levo até um dinossauro de grande que eu tenho de brinquedo, que eu falo, não, eu sou da geração dinossaurica. Né? Eu sou a segunda, terceira geração de fisioterapeutas no Brasil. Já participei, até falei, não, agora já estou no museu mesmo, porque quando a Fisio fez 50 anos, eu fui homenageada, ganhei encomenda, participo do filme de 50 anos, então já sou de museu, né? Então, assim, já pode... E ninguém sabia o que era fisioterapia. Então, eu pegava o ônibus aqui, né, para ir para Campinas, depois ir para Piracicaba. Na grande maioria das vezes eu queria fingir que eu estava dormindo, porque você faz o quê? Eu faço fisioterapia. Mas o que é isso? Que é isso? É massagem? Aí eu falava assim, quando você quebra um braço, aí a gente ajuda a reabilitar, a fazer isso. Que não era... E eu fui crescendo com isso, né? Então, depois eu percebi que eu já era fisioterapeuta, antes de fazer o curso de fisioterapia. Porque eu era fascinada com essa questão das águas. Eu, assim, na faculdade, meu trabalho de conclusão de curso foi em cima da mecanoterapia, que né? Depois, na história da fisioterapia, quando fizeram a história da fisioterapia, juntamente com alguns centros no Rio de Janeiro, ligados muito por conta da poliomielite e tudo mais, foi o primórdio da fisioterapia no Brasil. O que a gente tem aqui nas Termas é um museu vivo, entendeu? É uma coisa importantíssima. Essas máquinas das termas, elas têm quantos anos? Olha, elas foram fabricadas em 1929, tá? São todas de mesma procedência? Sim, a história é maravilhosa. São todas alemãs? São todas alemãs, feitas por um biofísico sueco, que idealizou, que chamava Zander. E estudei profundamente esses aparelhos antes de ir para a faculdade. Todas em funcionamento? Faz algum tempo que eu não... Mas todas estão em funcionamento. Né? Com o restauro, as poucas que não estavam em funcionamento, a gente colocou. E ela, se vocês olharem, todos os aparelhos de musculação, os estúdios de Pilates, entendeu? Vieram desta matriz. Pilates é uma coisa mais recente, eu entendo assim, né? Em termos, né? Porque o Pilates, ele idealizou. Pilates foi um médico que foi preso, ficou num campo de concentração. E ele começou a trabalhar com a reabilitação de pessoas. E quem faz Pilates aqui, eu estou falando assim muito resumidamente, ele utilizava do mobiliário do campo de concentração. Isso quando? 1945? Por aí. Mas o Pilates, ele está, então, pelo que eu estou entendendo, você pode me corrigir, por favor, o Pilates, ele está
ligado à fisioterapia. Sim. É uma ramificação ou evolução? Não, eu acho que é uma ramificação, né? Então nós temos aí o Pilates. Essa é uma discussão que Merece um capítulo à parte. mas eu acho muito importante, porque tem o Pilates de reabilitação, o Pilates de manutenção, né? Então, assim, todos podem trabalhar com Pilates. Educador físico, fisioterapeuta, mas cada um na sua área. E de preferência trabalhando juntos, né? Mas aí, voltando aqui para físio, né? Tá. Gente, fisioterapia, o nome fisioterapia, né? É o tratamento, né? Se a gente pegar a raiz etimológica, é o tratamento por recursos físicos, né? Então, movimento, eletricidade, Movimento repetitivo? movimento, seja ele qualquer tipo de Que é, o cara caiu, quebrou o braço, ficou mobilizado lá 2, 3 meses. É isso que se fica? Não, o movimento Ele ficou... depende da fratura, depende, mas assim, é o movimento. É reabilitação, na verdade, né, Cristina? A físio mas a físio hoje, ela é muito mais que a reabilitação, né? Então, assim, hoje a gente trabalha em todas as áreas, né? Em todos os níveis de atenção à saúde, mas o que a gente preconiza hoje é que as doenças não aconteçam. Então, quer dizer, você tá... Bom, agora nós já estamos falando de fisioterapia, que a gente quase entrou no assunto lá no começo, né? Mas, então, quer dizer que a fisioterapia tem, então, essa tendência de ser preventiva? Ela é preventiva. E não só corretiva? Ela é curativa, ela é reabilitadora e ela também é paliativa. Em que momento ela é preventiva? Exato. Quando eu, né, trabalho, nós temos milhões de coisas assim, mas quando eu trabalho prevenindo uma postura viciosa, quando eu oriento movimentos desde que eu estimulo a criança, né, assim, a realizar passar por todas as fases do desenvolvimento. Quando eu oriento o uso da mochila, quando eu oriento exercício, atividade física, quando eu oriento alongamentos, quando eu... que aí você vai ter a prevenção também já... Assim, já tem uma doença estabelecida, como a hipertensão, mas eu, por meio de atividades, eu evito que essa hipertensão tenha consequências, eu já também estou prevenindo. Só que quando eu oriento atividades físicas, eu previno que a hipertensão se instale. Mas quando a pessoa vai fazer uma fisioterapia e você faz essa prevenção, porque normalmente eu não vou procurar um fisioterapeuta, vou procurar a Tereza. Não está mudando. Se eu não tenho, tá. Eu não tenho nenhum problema, não quebrei, não estou... Então, mas aí você já vem para a reabilitação. É isso que eu acho que o século XXI tem trazido de diferença. Por exemplo, não existe. Por exemplo, a atenção básica na cidade de Poços de Caldas, ela é de nível de excelência. É nível de excelência. Então, assim, não tem um PSF, não tem uma UBS que não tenha o serviço de fisioterapia, que não tenha o serviço de atividade física, que não tenha uma equipe multidisciplinar, tá? Que não tenha os grupos. E hoje, né, nós estamos meio confusos, assim, muito assunto na minha cabeça, mas assim, a gente tem, assim, eu tenho estudado profundamente, né, as práticas integrativas e complementares, que de tudo aquilo que era dos saberes populares, que estão sendo utilizadas na atenção básica. O termalismo foi uma das 5 primeiras. Porque, gente, água, ela nos é fundamental. Você vai falar de termalismo? O que é ser um termalista? Como é que eu sou um termalista? Quando eu trabalho, quando eu estudo, né, assim, essas águas, no nosso caso específico aqui, são águas que elas têm uma constituição que ela tem um mineral, que também lhes permite tem uma indicação medicamentosa. No nosso caso específico, o mineral principal é o enxofre. Okay. Mas nós temos várias outras. Gente, assim, termalismo, né? A palavra terma vem do calor, né? Então vem de mar. Normalmente são águas mais aquecidas. Mas por que elas são aquecidas?
elas, bom, a quantidade de água que a gente tem no planeta é sempre a mesma, tá? Então, a água, né? Ela se precipita, ela evapora, ela Forma o condensa, ciclo, né? ela chuva, o ciclo da chuva, aí ela, né, nutre os oceanos, os lagos, os rios, a terra, E você falar de água doce e água salgada, tudo. A água é a mesma. A gente só cresce em número de população e a gente destrói nascentes, destrói rios, né? Então, aqueles filmes de ficção científica que não vai ter água, está muito próximo, né? Assim, de acontecer. Mas nesse ciclo, essa água da chuva, ela também penetra em algumas fissuras que o planeta tem, né? Então, isso não é, né? Não é um planeta, né, que tem a crosta terrestre totalmente fechada. Nós temos várias fissuras, né? Várias, como se fossem rachaduras. Nós temos grandes fissuras aqui no Planalto de Poços de Caldas. Essa água, ela também penetra nessas fissuras. E nesse trajeto descendente, ela vai sendo enriquecida pelos minerais pertencentes àquela região, até chegar nos rios subterrâneos. E depois, por pressão, ela sobe. Ela já vem enriquecida e sobe, como a gente tem algumas nascentes aqui, de águas quentes, né? Esse trajeto, né, da chuva que entra na fissura, que é a água enriquecida, que vai para os rios subterrâneos e que sobe, esse trajeto dura mais ou menos 50 anos. É uma vida. Então, quando teve a comemoração aqui, que a SPN fez a comemoração dos 50 anos que a seleção brasileira de futebol treinou aqui, que ganhou a Copa de 50, eu acho. Foi. Né? Na Suécia. Na Suécia. Falei assim, gente, então, na verdade, a gente está abrindo uma torneira aqui de uma chuva que choveu na época que Pelé estava aqui. O Pelé estava aqui. Olha o tanto que isso é rico, tá? E mais, esse trajeto descendente, a água, ela aumenta de temperatura mais ou menos 1 grau a cada 40 metros de profundidade. Se a água chega aqui a 47, 48 graus, nós estamos falando de um rio subterrâneo com mais de 1.200 metros de profundidade. Você pode entender que riqueza que é isso? E isso é uma das minhas grandes lutas, assim, porque a gente tem que preservar isso. Quando a gente fala de planejamento urbano, quando a gente fala, sempre que vê, será que a gente não está alterando? Isso é muito discutido aqui, né? Não está alterando nascentes, sabe? Assim, porque assim, eu só vou saber disso exatamente daqui a uns 50 anos. Ô, Cristina, uma coisa interessante, assim, uma curiosidade que eu tenho, eu acredito que todos aqueles que estão nos assistindo também têm, é o seguinte: nós estamos falando da riqueza da água termal, aquela que desce pelas fendas, enriquece com os materiais, né, da tabela periódica que incorporam o elemento H2O e depois sobem porque ela pegou uma caloria no interior da Terra, ela sobe com a temperatura mais alta. Beleza? Aí o meu raciocínio chega a te perguntar o seguinte: quando eu vou ingerir essa água, eu entendo a capacidade dela termal e medicinal no meu corpo. Mas quando eu vou banhar o meu corpo com essas águas termais, como é que essas águas vão agir no meu corpo? Através da penetração das células? Como é que funciona isso? Ela tem várias formas de penetração, mas a mais usual é por transmineralização mesmo, por osmose. Explica aí. Por osmose. Osmose que eu entendi então, quando eu estudei biologia, então, quando você assim, tem tanques comunicantes. Você tem assim, uma troca, né, de energia, de material, né, assim, por meio dos poros da pele com o meio externo. Então, quando, né, meu rosto fica sujo por conta de poluição, isso também é osmose. Tá certo? Isso também entra, assim, eu recebo isso também via, por exemplo, um banho de imersão. Quer dizer que ela penetra, então, no corpo da gente pela pele? Sim.
Aí, assim, pela pele. Cristina, você pode chamar. Ah, tá bom, né? Já tô assim, tô tão à vontade, que eu já tô assim, né? Poxa, se você quiser, puxa o microfone. Não, tô tão à vontade que eu Mas já Nós tô... também estamos, nós estamos curiosos aqui e ansiosos por essa Ela resposta. pode entrar por íons também pela inalação. Sim. Aí até consigo entender, porque quando você Olha, não toma- é uma magia, né? E a nossa grande missão, enquanto universidade, é também provar isso cientificamente. Qual que é a diferença da água termal natural e uma água termal, por exemplo, artificial? Você coloca esses componentes numa água térmica. Tudo vai depender do material. Por exemplo, Pocinhos do Rio Verde também tem uma água altamente enriquecida, Com a mesma propriedade dessa nossa, muito parecida. Só que a água lá é mais fria. mas os benefícios Quantos são os graus? mesmos. Eu acho que é considerada, eu não me lembro agora, mas ela não chega a 30 graus. É uma água mais 30, 32. É uma água porque as fissuras são menores. Então ela perde. Isso quem me explicou com muita Isso é pela propriedade. diferença de altitude? Não, eu acho que é por uma questão geológica mesmo, entendeu? Tá. Acho. E assim, na verdade, quem me explicou bem isso foi o Dr. Resque Fraia, né? Assim, que foi um dos grandes geólogos que o Autoridade. Brasil teve, né? E, então, em Pocinhos, ela é aquecida. Existe uma caldeira que aquece, tá? Artificial, então, no caso. Um aquecimento é artificial, mas ela é mineral. Mas Das a propriedade, termas. a eficácia é a mesma. É a mesma. Assim, eu não tenho grandes estudos em Pocinhos. Mas nas termas também tem caldeira, não tem? Tem caldeira, porque também esquenta a água potável, tá? Por exemplo, necessariamente, você pode tomar uma ducha de água potável, não de água sulfurosa. Gente, isso dá um trabalho, assim, dá pra gente conversar muito tempo sobre isso. Nós Porque temos tempo. qual que é o meu... eu ando fazendo uma lista enorme de coisas que eu quero fazer antes de partir. Você está entendendo? Muitas coisas. Então vai demorar muito. Eu vou fazer muita coisa. Mas eu acho que eu não queria partir antes que a gente não conseguisse engarrafar a água sulfurosa. Por quê? Nós estamos começando um trabalho dentro da PUC em cima disso. Tá? É o seguinte, eu posso encher uma garrafa, um pote térmico de água aqui dos macacos, levar para casa. Mas rapidamente, então vou ter que usar isso muito rapidamente. Ela perde a propriedade. Ela perde a propriedade, porque as moléculas de enxofre, elas são voláteis. Então elas dissipam no ar. E eu estou querendo ver se a gente descobre o grande know-how de manter essa... a propriedade. Tá? Então eu tenho, a gente vai, vamos lá, volto lá. Então assim, acaba sendo a fisioterapia e o uso das águas, ela existe desde que o homem pré-histórico entendeu que se ele colocasse um segmento dele, sei lá, bater o dedão na água e que aquilo melhorava, ele já estava usando as águas de uma maneira terapêutica. Isso vem, a gente pode discutir aqui um dia inteiro sobre a história da água na humanidade. Mas vamos discutir aqui Poços de Caldas, né? Então, de repente, como eu falei lá no começo, a cidade ela foi imposta em função da característica de uma água, que era meio esquisita. Uma água tem um cheiro de ovo podre. É o enxofre, né? Ruim. Um gosto ruim. Mas era uma água que, na verdade, então nós temos assim, até alguns textos muito interessantes dos primeiros viajantes e tudo, mas que sarava a ferida, que o gado, quando tomava essa água, engordava. Era uma água que tinha, assim, umas características meio demoníacas. Os macacos desciam para tomar banho. A título de conhecimento. Não tinha isso? Né? Que isso é uma curiosidade importantíssima. Nós temos 3 fontes, 3 nascentes que nutrem as termas. Chama Chiquinha, Mariquinha e Pedro Botelho. Essa curiosidade é ótima. E eu aprendi com a doutora Nilza Megali, que foi uma grande historiadora aqui de Poços. Eu sempre achei que Pedro Botelho fosse alguém, um bandeirante, que nós não tivemos bandeirante aqui. Mas assim, uma pessoa que veio para cá, sei lá, um fazendeiro, alguma coisa assim, e que chamava Pedro Botelho.
E, na verdade, essa fonte é uma alusão, veio abrasileirando, tá? Uma lenda açoriana de Pedro El Boteiro, que era o demônio que tinha a caldeira mais quente do inferno. Entendeu? Aí veio para Poços e virou Pedro Boteiro. Ah, é assim? É assim, é muito bacana essa história, né? Ô, Cristina, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço uma cidade que tem as mesmas características de Poços de Caldas. Chama Karlovy Vary. Fica na República Tcheca, Sim. perto de Praga. Tem as mesmas características de águas termais. E lá tem os geysers. Por que Poços de Caldas não tem os geysers? Aqui no Brasil tem em São Lourenço, se não me engano. É por constituição geológica mesmo. Eu não sou grande assim, conhecedor da geologia, mas por constituição geológica. Porque o geyser, ele é o quê? Ele é uma pressão, né? Então, é como se fosse muito parecido com Uma válvula de pressão que sai da terra. que sai da Terra. Nós não temos isso aqui. Não temos. Na região nós temos? Não, que eu saiba, não. E, na verdade, assim, também uma outra lenda, acho que nós não vamos falar nem metade, Marquinhos, mas eu acho que tá bacana assim. Tá bom? Tá ótimo. Quando o som tá bom, você quer, vai no piano aí, viu? Não, até porque eu acho que, assim, o nosso objetivo maior aqui é incitar a curiosidade, né? Durante o tempo que eu trabalhei nas termas, eu trabalhei 10 anos enquanto fisioterapeuta, depois eu continuei como supervisora de estágio, eu dirigi as termas durante 7 anos, né? E o meu grande objetivo sempre foi, né, trazer um sentimento de empoderamento para a população pós-caldense, porque isso aí é deles, isso aqui é nosso. Perfeito. Tem umas mágoas muito grandes com isso, assim, não que eu ache que o turismo ele tem que ser incentivado, ele tem que ser priorizado, isso é uma fonte de renda, mas eu acho que a gente tinha que ter feito alguma coisa, uma discussão maior, porque a população de Poços também tinha que ter mais direitos, sabe? De que jeito? Ou em horários diferenciados, entendeu? Ou uma parcela, quando a gente pensou na restauro das termas, existia um setor só para o SUS. Não, porque não é questão de diferenciar, entendeu? Horários diferentes, coisas diferentes. Não é porque não pode misturar, não é isso. Mas, assim, uma coisa ligada à reabilitação e uma coisa ligada à saúde de bem-estar. Tá? O balneário é maravilhoso. Sim. Tá? Foi restaurado, assim. Você está falando do Mário Mourão. Oi? Você está falando agora do Mário Mourão. Das termas. Ah, tá. O balneário das termas. Nós estamos batalhando muito e essa nova gestão também, né? Rosilene, que está dirigindo os serviços termais, ela está muito imbuída com isso. Né? Bom, vou falar meu ponto de vista, né? Assim, eu acho que assim, foi um crime que fizeram no balneário Mário Mourão quando fizeram essa construção. Que o balneário era maravilhoso, né? Mas fruto de uma década que cultuava muito concreto, isso foi colocado abaixo e feito um balneário que terapeuticamente ele deixa muita coisa a desejar, entendeu? Muita coisa. É uma coisa que não tem privacidade, não tem espaço, as banheiras são menores, a água... Tem gente que fala que a água dos macacos é mais forte que a água das termas, é igual. Mas é porque o reservatório aqui é menor, então ela chega na torneira mais quente. Da Mário Mourão? Do Mário Mourão, tá? Mas, então, assim, eu tenho batalhado muito para que a gente transforme o balneário Mário Mourão no grande balneário da população pós-caldense, porque a gente atende muita gente. Enquanto eu dirigi as termas, nós fizemos um trabalho muito grande com os sexagenários, né? Nós fazíamos, em média, 2.000, 2.500 atendimentos gratuitos por mês. No balneário Mário Mourão? Também existe esse trabalho. Qual é o número de banheiras? Não consigo, são 20 banheiras. E das termas? Deve ter mais uns 70. Essas banheiras são mecanizadas com pressão de água ou são águas paradas? Aqui nós temos, né, assim, o que a gente chama de banho de imersão e tem algumas banheiras que elas têm o que a gente chama de banho pérola, mas de uma maneira muito ainda
primária que vai reformar. Como é que faz o banho pérola? Com injeção de ar? É ar comprimido. Ah, é? É romântico. Banho pérola. Banho pérola, porque na verdade é uma hidromassagem, né? Mas é Que é uma diferente da hidromassagem. banheira de massagem que você tenha uma bomba pressurizando a água. Exatamente. E lá é ar comprimido. E aí vai depender da indicação. Eu sou supervisora de estágio na área de termalismo. O curso de fisioterapia da PUC Minas, aqui em Poços de Caldas, é o primeiro curso que tem como disciplina do currículo básico a disciplina de termalismo. Então entra forte o termalismo na fisioterapia. Sim, nós temos teses de doutorado que foram defendidas, várias trabalhos de conclusão de curso, teses de mestrado. Quer dizer que o termalismo dentro da fisioterapia é um agente acelerador da recuperação. Sim. Do jeito que ela tá Absurdamente eficaz. Absurdamente. Assim, eu tenho muito cuidado com isso, porque assim, não é uma porta de milagres. Mas, por exemplo, ele pode ser assim, complementar. Pela termalidade, ele já tem uma analgesia, ele já diminui a dor. Perfeitamente. Né? Pelos poderes medicamentosos, do enxofre principalmente, o enxofre, a gente tem enxofre no organismo. Tá? E o enxofre, ele trabalha com tecido conjuntivo, reconstituição de tecido conjuntivo. O que é tecido conjuntivo? Né? É o que dá suporte, é o que dá elasticidade. Os alvéolos do pulmão são de tecido conjuntivo, as articulações têm tecido conjuntivo, as veias têm tecido conjuntivo, as artérias têm tecido conjuntivo, então tudo que dá elasticidade. Então ele colabora, tá, na reconstituição, né? Quer dizer, não é milagre. Cristina, aproveita, convoca seus alunos para assistir essa entrevista. Não, vou convocar. Vai ser motivo de prova final desse. A gente trabalha muito com isso. Ô, Tereza, quando o Ildeu perguntou para você, não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta da forma que ele fez, né? Quando você, por exemplo, eu tenho um problema no braço, estou fazendo sessões de fisioterapia, não sei se eu estou na primeira, segunda, terceira, qual é, e não sei em que estágio está a minha cura, vamos dizer assim, né? A minha melhora. E você indica, no teu consultório, por exemplo, você indica o banho termal, porque o Ildeu perguntou a você de que forma que ela... É isso, Ildeu? De que forma que acelera, né? Depende. Assim, cada caso é um caso, né? E por exemplo, quais são os resultados muito bons que a gente tem, né? O banho de imersão, por exemplo, né? Que você entra na banheira, quanto menos movimento fizer naquele momento, melhor. Tá? Então a gente tem protocolo, fica 10 minutos em repouso, depois que faz exercício, várias coisas. Melhora, assim, a gente tem resultados já comprovados com relação à circulação, para hipertensão. Não estou falando que não é para tomar o remédio, entendeu? Assim, não é para não usar o medicamento e só banho de imersão. Mas nós temos vários trabalhos que, assim, pessoas que usam o banho de imersão têm menos picos hipertensivos. Além de melhor. Qual a duração de um banho de imersão? 20 minutos. 20 minutos. Não pode ser muito mais que isso, tá? Porque é uma água também. Gente, vão ali na Nascente dos Macacos, põe a mão na água. É uma água diferente, é uma água oleosa. A teoria de tudo que em excesso faz mal, é isso? Não é que nesse caso específico da água, não. A água, para ser tomada, ela tem que ser tomada em doses homeopáticas. Não pode chegar lá e tomar um copo. Não. Até porque muita gente usa para ressaca isso, mas faz um estrago que você não imagina. Mas ela ajuda na digestão, ela trabalha. Porque estômago também tem tecido conjuntivo, intestino tem conjuntivo. Mas, por exemplo, né, a gente está falando por que não pode ficar mais? Porque ela é uma água que ela tem uma constituição um pouco diferenciada, ela é mais pesada molecularmente. Então, você aumenta a vasodilatação, aumenta o calibre dos vasos. Então, a tendência é que o sangue flua mais rápido. Então, seria um H2O2? Não, porque ele é um H2CO4, SO4, tem outra... Ácido do enxofre, ácido do enxofre.
Mas, assim, se você ficar muito tempo, você pode dar uma certa paralisia dos vasos constritores, fazer uma hemorragia, por exemplo. Nunca vi. Mas, assim, também não... Ou às vezes abaixa muita pressão, né? Assim, se tem um caso de hipotensão. Mas ela é muito indicada, por exemplo, para questões vasculares, para questões reumáticas, né? Inflamações. Aí entra a geriatria, né, Cristina? Entra assim com tudo, né? Assim, que aí assim, porque a água já facilita o movimento, a água tem uma água quente ajuda na diminuição de dor, né? Então assim, Acalma. e fora, né, assim, isso que é importante também, o fator lúdico, a água é alegria, gente. A gente adora ficar perto da praia, da Piscina. da piscina, da cachoeira, de cantar debaixo do chuveiro. Nós viemos nós fomos formados no meio aquático. Mesmo porque também a constituição do corpo humano, 70% é água, né? Dr. Benedito, que foi um grande termalista, talvez o maior termalista que o Brasil já teve, e eu tive a honra de trabalhar com ele um bom tempo. Ele falava assim, se, né, o envelhecimento nada mais é, assim, resumo da aula de geografia, do que uma perda gradual de água, o uso das águas é também um fator de rejuvenescimento. A gente tem que tomar água o tempo todo, nós somos seres dependentes da água. E se você tem uma água, né, que tem um poder terapêutico, eu reforço de novo, não é mágica, não tem nada assim de sobrenatural. É lógico que tem contraindicações, tá? Esses processos inflamatórios agudos, algumas doenças autoimunes, por exemplo, feridas abertas. Você não vai poder entrar na banheira, mas você pode estar usando, dependendo sabe, assim, tudo vai depender da indicação que vai ter, né? Psoríase, que é aquela... Excelente, excelente. Nós tivemos aqui uma tese de doutorado que foi defendida, que na época que eu ainda estava dirigindo as termas, que também você precisa da boa vontade de todo mundo, que um trabalho científico demanda né, em trabalho mesmo, né? Tempo e infraestrutura para isso. Então foram atendidas, se não me engano, 250 mulheres com queixa de artrose de joelho. Metade foram sorteadas, todas fizeram, se não me engano, acho que 15 banhos de imersão. Mas foi um sorteio duplo cego, que na verdade assim, ninguém sabia quem estava tomando água com água sulfurosa e nem quem estava tomando com água potável, na mesma temperatura. Não tem nada de antiético nisso, porque isso foi avisado, isso foi assinado, fizeram o termo de compromisso. E também, né, assim, quem quis depois fazer com água sulfurosa também fez. Os resultados foram, assim, muito interessantes, porque os dois grupos melhoraram. Tá? Quem fez com água térmica, só porque a própria temperatura já é terapêutica. E quem fez com água sulfurosa. Só que as que fizeram com água sulfurosa relataram uma melhora maior. Mas a diferença fundamental é que as que fizeram com água sulfurosa demoraram muito para ter crise, outra crise. Com a sulfurosa. Com a sulfurosa. Bom, isso não é antiético, porque hoje se usa o placebo para fazer tipo de experiências, né? Não, mas foi muito bacana isso. Porque assim, não é milagre, entendeu? E é isso... É científico. É científico. E é isso que a Europa faz com muita propriedade. Entendeu? Assim, por exemplo, o serviço de previdência da Espanha prefere pagar 20 dias de estação termal para os pacientes reumáticos, tá? Com tudo pago. Estadia, não sei o quê, nos balneários. Eles tiveram uma economia de quase 40% em medicamentos.
Assim, você pode referenciar alguns pontos termais na Europa que são importantes? Aí nós temos Vichy, que é muito importante. O balneário, que agora você me falou, perdi o Carlo Vivari. Carlo Vivari. Nós vamos ter alguns balneários importantes na Alemanha, tá? Alguns balneários importantes na França. Portugal também? Portugal. Caldas da Rainha. Eu tive em Caldas da Rainha, né? Caldas da Rainha tem um trabalho muito interessante, com relação à parte respiratória, tá? Tem um trabalho de ponta, com inalação, irrigação de água sulfurosa. Eu tive em Caldas da Rainha um pouquinho antes da pandemia. Estavam com um grande trabalho de restauração das banheiras. Mas o que é interessante em Caldas da Rainha é que todo o serviço de fisioterapia da cidade é integrado dentro do balneário. Muito bacana. Tereza, agora a água sulfurosa, ela, vamos chamar, nascente, né? Ela tem a mesma, essa água está lá na Europa, está em, onde foi que você falou aí? Carlo Vivari. É a mesma propriedade, é a mesma água depende da constituição química e depende da constituição, da quantidade de enxofre. Cada lugar desse tem uma constituição. Poços de Caldas é uma das cidades. Araxá também tem uma quantidade muito grande. Mas o tratamento é o mesmo e a eficácia é a mesma. Né? Eu acho que assim, nós temos lugares. Cuba, por exemplo, tem um trabalho avançadíssimo com águas minerais. Tá, nós estamos falando de trabalhos avançados, científicos, trabalho de estrutura. O Marquinhos fez uma das perguntas mais importantes que eu considero dentro do tema termalismo que nós estamos tratando agora, que é qual é a diferença das propriedades entre uma fonte e outra. Né? Qual que é a posição de qualificação da água brasileira e de Poços de Caldas nesse panorama mundial? Está em quarto lugar. Quarto lugar? E a nossa água é espetacular, né? Gente, na verdade, assim, eu fico meio... Eu sou muito suspeita para falar, mas a maior riqueza que nós temos em Poços de Caldas é a água. Eu estou falando do espetáculo da nossa água, imagino... A maior riqueza que nós temos. Eu acho que ela tem uma ambiência maravilhosa, a cidade, né? Está muito em cima dela. Mas é linda, né, gente? Assim, se a gente não estragar... O contexto, ela, né? Se a gente não estragar, ela é linda. Nós temos pontos turísticos bacanas que estão sendo reformulados. Só que a coisa mais importante que a gente tem é a água. Tá? Independente de qualquer coisa, nós temos a água. Exato. Porque, na verdade, quando a gente, sem querer ficar voltando no assunto de Carlo Vivari, a diferença é que está na Europa, está num centro onde bilionários aterrissam seus jatinhos particulares para fazer tratamento termal. Inclusive, lá tem o Festival Mundial do Cinema, onde no Hotel Pup foi rodado 007 Cassino Royale. Então, quer dizer, você encontrar com a Sharon Stone lá é a coisa mais simples do mundo. Basta ir lá. Agora, o que eu gostaria de te dizer é o seguinte, é que eu fiquei surpreso quando você colocou o Poços de Caldas no quarto lugar. Aí me aguçou a curiosidade, quem que é o primeiro colocado nesse início? Tem uma Caldas da Rainha, não, tem uma competição, né? Assim, e que eu acho isso assim desnecessário, né? Completamente desnecessário, porque assim, nós temos outras nascentes que, por exemplo, não tem enxofre, mas tem cálcio, tem ferro, tem magnésio, tem, por exemplo, a parte ali, Águas de Lindóia, tem um trabalho bárbaro. Tá? Assim, utilizando... Eu conheço. Bárbaro. Utilizando águas e eletroestimulação para cicatrização. Peraí, você falou eletroestimulação? Você mistura eletricidade com água? Como é que funciona isso, Cristiano? Funciona. Curiosidade de leigo. Eu não sou expert nisso, mas assim, você trabalha com correntes elétricas, entendeu? Que ajudam nas... Estou querendo muito. Assim, que a gente quer muita coisa e não tem muita perna. Uhum. Então, assim, eu resolvi pegar a bandeira de proteger as águas, sabe? E de poder mostrar para muitas pessoas. E aí eu falo assim, independente
Se você vai para um lugar que não tem uma água minero-medicinal, mas se você sabe usar uma banheira, se você sabe usar os recursos que a água tem, isso te deixa na dianteira de muita coisa. Sabe? Ô, Tereza, voltando aqui, já que nós estamos falando de termalismo e fisioterapia, existe aquele fisioterapeuta que ele como é que se diz? Trabalha com o pulmão. Respiratório. O respiratório, esse é a sigla de sempre. É a mesma formação, o uso da água termal aí também funciona? Como é que é isso? Depende, aí vai caso a caso, né? Assim, eu acho que a gente tem alguns estudos com relação, por exemplo, a bronquites, alguns efezemas, algumas... Não pode estar em crise, né, Marquinhos? Então, assim, lembrando bem disso, assim, de trabalhar com a água sulfurosa. A físio hoje, ela tem muitas áreas, né? Então, não é tudo que a gente pode usar água. Por exemplo, nós passamos por uma fase aí que foi a da pandemia do coronavírus, né? E essas pessoas que ficaram hospitalizadas, ficaram na UTI, né? Ficaram com os cuidados do fisioterapeuta voltados para o coração, para o pulmão. Fala um pouquinho disso daí, como é que... Não, com relação ao termalismo, eu não posso falar nada, Tá. Porque a gente tem trabalhado, né, na universidade, a gente tem trabalhado com várias pessoas que tiveram sequelas disso. Eu vou te ser sincero, ultimamente tem mais sequela com relação neurológica do que respiratória, Isso é verdade. tá? Isso é verdade? Não, estou concordando com isso. Nós não tivemos essa oportunidade. E aí fica uma tristeza minha, né? Porque quando eu trabalhei alguns anos nesse restaurante, e a gente programou um setor de inaloterapia aqui, né? Que não funciona. E no balneário, nós não temos inalação. Então, o que a gente faz muitas vezes? Mas eu tenho conversado, a Rose Lene, que é a que está gerenciando agora, ela é muito à frente do tempo dela também. Nós vamos, acho que, criar um setor de inalação para a gente poder... Eu trabalhei, né? Nós tivemos algumas pesquisas, mas a gente levava a água para a PUC. Eu te juro por Deus, às vezes eu chorava. Porque, assim, nós temos um setor de inalação das termas que não é usado. Né? A inalação de água sulfurosa. De água sulfurosa. De água termal. E eu vou te ser muito sincero, nem sei como é que está lá agora, sabe? Mas vamos ativar. Eu não consigo te falar, olha eu de novo. Eu não consigo. Você está pensando que você está numa banheira. Tô achando que eu estou em casa, né? Tô achando que eu estou em casa. Não, você está na sua casa. Você está na sua casa. Não tem a dúvida disso. E eu acho que é um outro campo, né? Assim, são vários campos de pesquisa, né? Eu trabalho bastante com a parte músculo-esquelética, né? Que é essa parte de dores, muito ligado ao envelhecimento, mas tem uma professora que trabalha com a parte respiratória. Envelhecimento, ligado ao envelhecimento, falou, olhou, perdeu? Não, gente. Aí, ó. Pegando uma referência, né, Marquinhos? Uma referência também a mim. Aí, ó. Agora sim, a gente já tem um jargão que velho, Marquinhos, é só o preconceito. Exatamente. Aliás, mudou essa configuração, essa categorização. Completamente. Que diz que idoso agora é a partir de 70 anos, é isso mesmo? Está em estudos, ainda não mudou. Não, vamos considerar isso, né? Mas são os novos velhos, entendeu? É uma nova geração. A gente tem que entender que, assim, eu falo isso muito em sala de aula, todos merecem atenção e são muitos os tipos de envelhecidos. Mas hoje, uma pessoa de 50, ela está começando a vida, entendeu? Eu tenho uma... Vou mandar para vocês. Me leva a dizer que eu tenho... Te dá um conforto, né, Eu mãe? tenho 17 anos. Vou mandar para vocês uma reportagem. Eu tenho a capa de um jornal do Diário Popular. Tira uma foto e manda pra gente. Idosa de 42 anos é atropelada dentro de casa. Se a gente olhar que na década de 1950,
a expectativa de vida do brasileiro girava em torno de 49, 50 anos, e hoje a expectativa está muito próxima dos 80, tá? São novos velhos. Então, e aí é o seguinte, né? Vamos voltar lá na fisioterapia. Vocês vão ter um trabalho a mais, né? Opa! E aí eu brinco com meus alunos, falei, não, a minha parte eu fiz. Agora depois vocês vão cuidar de mim, entendeu? Afinal de contas, você já tem um longo caminho pela frente. Não, então eu tô falando, mas antes... Porque você falou que está com 60? 62. Então, se agora a expectativa é de 70... Não, não, assim... E ela fala de geriatria e olha para mim, né, Marquinhos? Não! Porque, na verdade, assim, o que eu acho é que a gente precisa pensar o seguinte: eu não gosto da palavra terceira idade, eu não gosto da palavra felicidade, melhor idade, porque a gente tem problemas em todas as idades. Mas nós vamos ter que pensar na terceira idade, na quarta idade, na quinta idade. Vamos colocar assim a idade da juventude acumulada? Eu acho. Eu acho que hoje... Tudo bem, se eu vejo lá a retrospectiva da TV Pós, nossa, podia não ter essas roupas, podia não ter... Ah, mas eu acho que eu não me troco, não. Entendeu? Hoje eu sou aquela... Com a experiência de agora. E muitas outras. E com a experiência de agora. Você não se troca, tipo assim, você, que eu me lembro muito bem, num carnaval no Palace Cassino. Aí começa, hein? Aí começa. Tô falando de quando você devia ter lá 17, 18, 20 anos, né? Por aí. Você na galeria do Palace passando de vermelho, parece que você estava de cigano. Sim, mas nem que tussa, deve ser. Isso, mas nem que tussa. Mas nem que tussa. Você lembra disso? Lembro, quando eu saí de garimpeiro. Ah, então. Garimpeiro. Você era do arco-íris, né? Não, era Saspô. Tá. Eu costumava apanhar lá do pessoal do arco-íris, né? E eu me lembro direitinho, devia ser vindo assim, tava o teu pai, o Lolo, o Antônio Carlos Pereira, Eduardo Paiva, fazendo transmissão ali, e Sebastião Pinheiro Chaga, e você vinha dançando. Teu pai só ficava de olho em você. É duro também, tem isso. Você não troca? Carnaval com... Você não quer fazer essa troca? Quer reconsiderar a resposta? Não, eu não faço. Não. Eu acho que assim... Hoje eu sou aquela e muitas outras, entendeu? É bacana isso. Porque ia ficar muito chato se a gente ficasse com 20 anos a vida inteira. Não, tá certo, é só um relance. Mas eu achava que eu era mais bonitinho. Você era linda, continua, né? Eu achava que eu era mais bonitinho. Eu sempre tive uma beleza interna. Olha, gente, mas esse tema, ele dá margem para muita coisa. E assim, quem sabe um dia, né, a gente promova um debate em cima disso, porque eu acho que fica muito técnico muitas vezes, e eu tenho muita preocupação quando a gente fala assim, em alguma mídia, de que assim, não é uma crendice, não é uma fórmula mágica. Eu ando cultuando muito, estudando muito sobre essa questão também dos saberes populares, né? Que assim, sei que funciona. Se você... E eu trabalhei muito tempo no americano lá, encontrava pessoas que falavam assim, funciona. Meu pai veio aqui e saiu andando. Então, assim, fica parecendo uma tenda de milagres. Mas a gente também tem que ouvir esses saberes populares e atrelar a ciência para também comprovar. Cristina, mas também tem uma coisa que a gente tem que colocar aqui na mesa nossa de aprendizado com você, é que a longevidade também, ela tem um limite. Não adianta você também querer viver 150 anos. E tem uma filosofia que diz o seguinte, não sei se você conhece isso, que nós somos apenas um ponto entre o infinitamente antes e o infinitamente depois. Então, quer dizer, a nossa passagem de existência nesse plano é uma passagem tão rápida. E tem que ser uma passagem produtiva, né? Exato, tem que valer a pena, né? Uma passagem que vale a pena. Então, que vale a pena tocando o pandeiro do Lira, que vale a pena fazendo programas de viajando de turismo, que vale a pena tendo a oportunidade, né, assim, de difundir o rádio, a TV,
que vale a pena a gente defender a cidade de Poços de Caldas. E vale a pena fazer esse trabalho brilhante que você faz, Cristina. Nada disso. Muito obrigada. Não sei se tem mais uma pergunta, porque eu estou achando que ninguém vai escutar um negócio tão grande desse, né? Mas você sabe que o podcast tem uma peculiaridade que eu acho interessante. Ele prende a atenção das pessoas. Agora, isso é outra coisa. A senhora falar 40 minutos, né? Não, só estou Não falando sei até quanto tempo. eu vou deixar. Será Deu 1h10 até Quanto agora. deu aí? Então tá bom, né? Tá bom, né? Mas isso foi uma coisa que eu aprendi também. E por isso que eu falo que a gente tem que dar essa oportunidade pra gente. Não conseguia ouvir podcast. Achava aquilo horrível, entendeu? Gente, sou viciado hoje. Sabe assim? Ficava viciado mais no nosso, né, Cristina? Não, mas eu vou. Você é a estrela de hoje, nossa entrevistada. Sabe, assim, Você é a estrela da noite. eu acho muito bacana. Sabe? E assim, é uma coisa que nos permite fazer enquanto você está dirigindo. Você pode estar até fazendo uma outra atividade e estar ouvindo. Sabe, assim, eu acho muito bacana Eu isso. viajei com o Lucas esses dias, né? Já um ano já, nós fomos para Bauru, onde ele morou lá, e fomos para São Paulo. Fomos daqui a Bauru, de São Paulo a Bauru, ouvindo podcast. É muito bacana. E o interessante é que no podcast você tem uma história ou um assunto com começo, meio e fim. Não é aquela coisa corrida. Então, quer dizer, prende atenção, como o Fábio Marquinhos falou, é interessante, aproveite seu tempo, quando você está na hora de lazer, escuta um podcast. Eu não aprendi, mas a gente, só para a gente finalizar mesmo, né? A gente também tem que estar com o coração aberto para ver outras coisas, né? Então, assim, de nos dar a oportunidade de ter uma conversa tão bacana, tão despretensiosa, né? Assim, eu não vim com a menor preocupação olha, eu tenho que provar que eu sou muito boa disso, nada disso. E também da gente ver que outras tecnologias, que outras formas de conhecimento podem ser muito úteis, como, por exemplo, podcast. Ainda não aprendi a ler, tá? Em qualquer mídia eletrônica. Tem muita dificuldade. Tem muita coisa para aprender. Eu gosto de folhear. Mas estou quase chegando lá. Vai chegar. Entendeu? Sabe o que é, Tereza? Aqui, qual que é o intuito nosso aqui? É trazer as pessoas para contar a história, como você contou a história do Lira, do Lolo, né? E bater papo, porque às vezes as pessoas falam, Marquinhos, como é que vai ser a entrevista? Eu falei, não tem, não eu não tenho, entrevista. nós não temos pauta. Vamos começar a conversar, né? Então, e trazer aqui as pessoas que prestam um bom serviço para a nossa sociedade, que fazem alguma coisa para a nossa cidade, para o nosso povo, né? E que tem história para contar para a gente. Como isso, você gente. contou aqui. Olha, foi um prazer, estou disponível, estou à disposição. E eu acho que assim, é sempre só o começo, né? Gostei desse pontinho. Do ponto entre infinitamente antes e infinitamente depois. Ó, eu já combinei com a Bia, tua filha, que aliás está linda, fazia tempo que eu não encontrava com ela, encontrei ela e o Cripa. Sou suspeito para falar, né? Os dois tomando café. Aí eu falei, preciso falar com a Tereza, para a Tereza ir lá falar com a gente. E daí, falei, Cripa, eu quero levar você lá de novo, mas eu quero levar a Bia junto, né? Ele falou isso, vamos falar do jornalismo mais antigo, vamos falar do novo. Não, vamos falar de jornalismo novo e antigo. Vamos sentar, né? Nós três ou nós quatro, e vamos falar de jornalismo. Aí você vai falar do teu jeito, ela do dela, mas eu quero trazer os dois aqui pra gente bater um papo. Aí esse eu quero ouvir mesmo assim com muita atenção. Gente, muito obrigado. Obrigado a nós. Foi um prazer. Tá? O prazer foi nosso, né, Marquinhos? Foi divertidíssimo. Foi. Muito obrigada. Cristina, mas você sabe que quando a gente tem essa proximidade, respeito, principalmente profissional pelo entrevistado, que nós temos essa admiração por você, a entrevista fica mais interessante. Sabe por quê, gente? Porque a gente aprende e transmite esse aprendizado para você que está nos assistindo. Então, Cristina, muito obrigado por tudo que você acrescentou no que a gente humildemente conhecia muito remotamente. Foi muito bacana, manda um beijo para a Laís. Obrigado, será dado. Colega de Colégio São Domingos, tá certo? E é isso. Obrigado. Fisioterapeuta, tebalista, coordenador do curso de fisioterapia na PUC, no campus Poços de Caldas,
e gerontóloga. É isso aí, Marquinhos. E tua amiga, que é o mais importante, tua amiga. Há muito Que é tempo. importante. Esposa do Cripa, mãe da B. Muito. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Gente, na próxima quinta-feira nós estamos de volta com mais um episódio. Muito obrigado. Eu quero lembrar mais uma vez que nós temos aí, né, pela TV Poços, né, o programa especial Turismo com o nobre companheiro Ideu Pereira. Diga lá, Ideu. É isso aí. Acompanhe a gente lá na TV Pós, porque afinal de contas a gente leva vocês conosco com mochila pelo mundo afora. Oba. Pronto. Aí as apresentações, né, aos domingos, aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Combinado, gente? Um forte abraço, fica em paz, vai seguindo a gente aí, ó. Bateu o Café com Manteiga Podcast, acha a gente por aí, tá bom? Fica em paz, vai na fé e até a próxima.